Meus amados, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Estão nos seus lugares. Alguém que está nos visitando nesta noite, eu peço então que se identifique, colocando-se de pé para que receba a nossa saudação. Tem ali uma família, a irmã da mãe da irmã Dioneide, a neta dela, mais um casal, uma irmã, um rapaz, aqui uma irmã. Recebendo aí os cumprimentos que estão por perto, vamos saudá-los. Bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos ministrando à igreja um estudo sobre a vida de Jesus, escatologia, coisas do futuro. Já disse introdutoriamente lá essa divisão doutrinária da Bíblia, e começamos com as 70 semanas de Daniel, que divide em 3 grupos, ou 3 períodos. Um período de 7 semanas, um período de 62 semanas e um período de mais uma semana. Então, essas semanas de 3 períodos somam 70 semanas, ou 490 anos. Isso começou a ser contado a partir da ordem dada pelo rei Ciro para a restauração de Jerusalém, que foi praticamente destruída, seus muros e o templo, quando do cativeiro babilônico, que durou também 70 anos. Quando saiu essa ordem, então saíram as pessoas lá. Então o rei Ciro tomou o comando, colocou o seu regente lá, que era o rei Dario, que dava então as diretrizes, recebida da ordem aí do rei Ciro. E, no caso, 2 pessoas importantes que sobreviveram, que nasceram no cativeiro e sobreviveram e prestavam serviços importantes aos reis, no caso, é o profeta, o sacerdote Esdras e o copeiro Neemias. Daniel, ele então profetizou sobre isso, mas ele não voltou. Daniel não voltou para Israel, ele morreu na Babilônia. Mas Deus mostrou para ele o que aconteceria. Então nós já estudamos 69 semanas. Primeiro período de 7, depois do período de 62, deu 69. E falta uma semana. Então, eu vou só dar aqui uma ligeira recapitulação do que falei na aula passada a respeito da segunda vinda de Jesus. Quando que parou de contar as semanas? Semanas começaram lá. Foi contando, contou 1, 2, tal, 60, 69. Aí parou. Porque na 69ª semana, o Messias, ele apareceu. Nesse período, fez a sua obra e foi tirado. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, o relógio de Deus parou de ser contado para o povo de Israel. Abriu-se um parêntese para incluir aqui um novo povo. Porque para Deus existia 2 povos, os judeus e os gentios. Os gentios não tinham direito a nada. Até mesmo um prosélito que se convertesse ao judaísmo teria lá suas restrições. Então, o povo judeu matou o seu Messias, matou o seu Cristo, desprezou, fez ele sofrer, e ainda dizem
que ele não ressuscitou e que o Messias nunca veio. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi para o céu, e abre-se aí na história sagrada a penúltima dispensação da história da humanidade, a dispensação da graça. A dispensação da graça é a chance dada por Deus para judeus e gentios entrarem no céu sem merecer, sem sacrifício algum. Bastava tão somente que se convertesse a Cristo. E aí nós já conhecemos o que aconteceu. O Evangelho invadiu o mundo inteiro e chegou aos confins da terra, como Jesus escrevera, e chegou até nós. Quando isso aconteceu, o Brasil nem existia como nação. O Brasil é um país descoberto há pouco tempo. Conversão dos gentios. Aí Deus salvou o maior perseguidor da igreja, um homem culto, preparado, achando que estava defendendo o reino de Deus para combater a igreja, e Jesus pegou ele no caminho. Deu um tombo nele, cegou ele, e aí disse o que ele tinha que fazer. Ele se tornou o apóstolo dos gentios. Estou falando do apóstolo Paulo. Acerca da segunda vinda de Jesus Cristo, a Bíblia nos fala 1845 vezes, sendo 1527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. A segunda vinda de Jesus divide-se em duas fases, uma invisível e uma fase visível. A fase invisível é o rapto ou arrebatamento da igreja. Ninguém vai ver. O mundo não verá. Só vai perceber depois. E a fase visível é aquela em que Jesus virá, já com a igreja, quando todo olho o verá. Apocalipse 1, 7, Mateus 29, 34, Mateus 24, 29 a 30, que me parece que esses textos nós lemos na aula passada. Então não vamos repetir aqui. Mas você pode anotar para ler. Aí vem o terceiro período. Nós encerramos o primeiro período de 7 semanas, o segundo período de 62 semanas, que somando os dois períodos dá 69, e hoje vamos falar sobre o terceiro período, que é uma semana. Uma semana tem a duração de 7 anos. De uma fase para outra, haverá um espaço de 7 anos. Ou seja, de uma vinda para outra. Da vinda invisível para a visível. A invisível, ele vem para a igreja. A visível, ele vem com a igreja. Lá na frente, nós vamos então dizer quais os propósitos dessa vinda de Jesus. Porque ela é oculta e porque ela então para que todo olho veja. Tudo tem o seu sentido. Então, é justamente nesse espaço, nesse intervalo entre a primeira fase e a segunda, que acontecerá a última semana que Deus mostrou para Daniel. Houve o arrebatamento da igreja, fecha-se o parêntese e passa a contar a semana de Daniel, a última que fala, que parou lá no Calvário, lá com Jesus crucificado, parou de contar. Esquece o judeu está aí zombando de Jesus, mandando matar, fazendo artimanha, acordo com os romanos, enfim, e demonstrando até uma certa simpatia pelo rei, pelo César, aquela coisa toda, tudo para prejudicar o seu Messias. Agora, é como se eles ficassem esquecidos. Eu pedi para que os irmãos lessem Romanos 11. Ali tem uma explicação
bem didática, assim, bem dialética, dessa questão de judeu, gentio, enfim. Eles rejeitaram, e a Bíblia fala para a gente não se gloriar disso, que a rejeição deles é uma saída para nós. Mas eles são os ramos da oliveira que estavam lá. O que Deus faz? Corta eles e enxerga um jambuzeiro bravo na oliveira, que somos nós. E aí nós começamos a dar fruto. E aí está formada a igreja no mundo inteiro, na sua grande maioria de gentios. Uma semana de 7 anos é um período da grande tribulação na terra. A igreja estará em delícias eternas no céu. E ali haverá 3 acontecimentos importantes. A noiva será apresentada ao noivo, o julgamento da igreja e as bodas do Cordeiro. Essas divisões da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos estudar por partes. Então vamos lá. Primeira fase, a fase do arrebatamento, que é a invisível. E os textos alusivos, isso com bastante clareza, nós já lemos aqui, que é 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, e 1 Coríntios 15, a partir, me parece que do 52 e alguns versículos seguintes. Então não vamos repetir essa leitura não, para a gente tomar tempo, para a gente adiantar o tempo. Bom, então, em Lucas 21, 28, e aí eu quero que seja colocado esse texto, diz o seguinte: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está falando de fatos, de acontecimentos que começarão a acontecer, que já está acontecendo, como alerta de que o que ele preveu está para chegar. Que coisas são estas? São exatamente os sinais que antecedem este grande dia, este grande evento, o arrebatamento. Israel, por exemplo, é um desses grandes sinais. Jesus falou acerca disso em Lucas 21, 29 a 30, e ele próprio diz: quando a figueira começar a brotar, perto está chegando o verão. Todo mundo tem consciência das estações do ano por algumas questões da natureza. Você sabe dizer que estação é essa? Você olhar para o tempo, para o sol, para o céu, você é capaz de diagnosticar se vai ou não chover. Aí trazendo aqui uma brincadeirinha, segundo o pastor José Fernandes, a única coisa que pode confundir se vai chover ou não é de que lado a chuva vem, se do lado dos homens ou do lado das mulheres. Do lado das mulheres é quando dá muita trovoada, muita ventania, barulho e tal, e depois não chove. Segundo ele, né? Então, formou do lado das mulheres, não choveu. Só deu trovão. Mas sempre quando você... Quem morou na fazenda, na cidade é um pouco mais difícil para você olhar para cima, para ver o sol, a lua, as estrelas e tal, porque tem as luzes artificiais. Mas quem morou no campo, sabe, ali onde você morou, o ladinho que mais a chuva vem. Sempre vem de um lado. Muito difícil vem de outro. E aí o pastor Fernando que disse que esse lado que ameaça a chuva e não vem a dele é o lado das mulheres. Eu uma vez estava na fazenda, mas estava tão lindo, que eu tirei uma foto e gente, mas vai vir chuva daquela, mas não choveu. Brincadeira à parte, então, por mais de 1900 anos, mais de 1900 anos,
Não é pouco tempo, não. Israel esteve longe de sua terra, de seus costumes, de sua comunidade, ficando totalmente uma nação despatriada. Entretanto, Israel se manteve fiel aos seus princípios religiosos. Acerca disso, Deus usou o profeta Ezequiel e tal. Eu já abordei isso aqui, e então eu não vou nem me deter muito tempo aqui. Agora, sobre a ressurreição. A Bíblia nos fala de duas ressurreições. Daniel 12, versículo 2. Eu gostaria que a gente lesse esse texto. Só isso. Nós já lemos alguns que eu já citei aqui, nós já lemos. Mas esse Daniel 12, 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. As duas ressurreições estão aqui, ó. Sabe qual é o espaço de tempo de uma para outra? 1000 anos. Então, estudar a Bíblia é uma coisa maravilhosa, gostosa e empolgante. Mas em um versículo só, de uma vírgula para a outra, pode ter um tempão bem grande. Viu? Muitos dos que dormem, se for numa outra versão, dos que morreram no pó da terra tal, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Fiquemos atentos. A primeira ressurreição compõe de 3 grupos: Jesus e os que ressuscitaram no dia que ele ressuscitou. Esse grupo não voltou a morrer, certo? Foi para o céu. Diferente de Lázaro, o filho da viúva de Naim, que ressuscitaram, mas morreram de novo. O terceiro grupo, o segundo grupo, é aqueles que vai ressuscitar, que é o maior grupo, que é a igreja, quando do arrebatamento. O arrebatamento é assim: tem os vivos e tem os mortos. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. E os dois juntos, ressuscitados e transformados, serão arrebatados. Os ressuscitados com um corpo glorioso. E os transformados também receberão, do mesmo modo, um corpo glorioso. E os dois grupos juntos subirão ao encontro do Senhor. Essa é a igreja. O terceiro grupo são os desviados e os judeus que se converterão, os desviados que voltarão, pessoas que se converterão, e os judeus que reconhecerão que Jesus é o Messias e se converterão no período. Esses todos morrerão. Serão mortos pelo anticristo. Quando Jesus estiver voltando, já para que todo mundo veja, antes que ele estabeleça o juízo na terra, julgando as nações e implantando o milênio, não é o juízo final, esse grupo ressuscitará e juntará-se à igreja. Esse grupo será tratado com distinção, porque eles vão sofrer a ponto de morrer. Todos da grande tribulação, se quiserem ser salvos, terão que morrer pela fé. Não é como agora, você não sofre, pelo menos aqui no Brasil e grande parte do mundo, ninguém sofre. É muita maravilha, é muita bênção de Deus, as autoridades nos apoiam, nos honram, enfim, e nos admiram, nos respeitam. Naquela época, não. Vai ser diferente. Estes 3 grupos compõem a primeira ressurreição. A segunda ressurreição, entretanto, dar-se-á 1000 anos depois, perante o trono branco, quando os ressuscitados serão julgados ditatorialmente e condenados. Lá não tem colher de chá.
Arrebatamento, então, dar-se-á desta maneira: a trombeta de Deus tocando, as sepulturas e os cemitérios de todo mundo se abrindo, os mares, o fogo, as matas dando conta dos seus mortos, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, todos juntos voaremos ao encontro do Senhor nos ares. Será um momento inédito em toda a história da humanidade. Você, meu irmão, em Cristo, prepare-se, vigie e cuide-se, porque o momento está chegando. Não deixe o diabo te derrubar. Mateus 25, 13. Coloca aí para a gente ler esse texto. E outros textos, irmão, é só esse aí. O momento está chegando. Maranata, o Senhor vem breve. A igreja voará ao encontro do Senhor nas nuvens, para sempre estaremos com o Senhor. Então, vigiai, pois. Leiam aí, por favor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora do que ninguém sabe. Vigiai, pois. Bom, então agora vamos para o período da grande tribulação. Esse período da grande tribulação, para ficar bem claro, repetindo sempre, é o período da última semana de Daniel. Durará 7 anos. Aí os judeus vão ver, como diz o ditado nosso, a viola em cacos. Eles vão ver o que é bom para tosse. Ou vão se arrepender horrivelmente pelo que fizeram com o Messias. Zacarias mostra isso com muita clareza, o que vai acontecer. Enquanto isso, começará na terra o período mais negro da história da humanidade, o período da grande tribulação. Quando isso acontecer, a trindade maligna tomará conta do mundo e governará com vara de ferro. Satanás, o anticristo e o falso profeta. Essa é a trindade maligna. Serão dias terríveis. A partir de então, para comprar e vender, será necessário ter o sinal da besta, tanto na testa como na mão. Serão dias trabalhosos, de muita angústia, quando o povo judeu sofrerá horrores nesta terra. Os judeus já sofreram tanto. Só que a tribulação, o sofrimento da grande tribulação, principalmente na sua fase final, será pior do que todos os sofrimentos que já passaram. Jesus falou isso. Além disso, um tributo muito alto estarão pagando pela rejeição que fizeram de Jesus quando aqui na terra esteve. Ele foi rejeitado pelos judeus, crucificado, morto, e agora a grande tribulação será o grande juízo de Deus sobre todo o mundo, em especial sobre aquele povo. A finalidade principal é converter judeus. É claro que os gentios que sabem, já ouviram o evangelho ser pregado o tempo todo, os que estiverem vivos lá, vão saber o que aconteceu e vão fazer o maior estardalhaço que você possa imaginar. É necessário que o anticristo se posicione severamente e proíba falar o nome de Cristo. Por isso é anticristo. Nada que se refira a Cristo poderá ser referido na terra. E aí? Ele não vai dar conta de segurar. Por isso criou, está previsto na Bíblia, se der tempo, vamos ler parte do capítulo 13 de Apocalipse aqui, uma forma, a Bíblia já prevê, que o anticristo vai criar para coibir falar o nome de Cristo, dando às pessoas um sinal. Se tiver o sinal, ok, vídeo que toca. Se não tiver o sinal, não compra nem vende. Não adianta você entrar no mercado para comprar com dinheiro na mão, com cartão de crédito, não adianta. Tem que ter o sinal. O cartão de crédito é o sinal, né? Tem que ter o sinal.
Coloca Apocalipse 13 aí na tela. Em Apocalipse 13 encontramos a trindade maligna em ação. A Bíblia diz que João viu a besta que subiu do mar. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Este mar fala de nações. E esta besta é um homem superdotado em conhecimento, em administração e totalmente experimentado em todas as áreas. Quando ele surgir e que ele aparecer na televisão e começar a falar, começar então a dar as suas ideias e dizer o que proposta ele tem para o mundo, as pessoas cairão imediatamente na sua lábia, porque ele será convincente. Ele tem um diagnóstico do mundo. Ele tem a solução para oferecer. Mas e agora? Para ele estabelecer o seu reino, ele tem que costurar. E os políticos são destros nisso. Um acordo, uma aliança. Mas não uma aliança que faz entre um partido e outro. É uma aliança com os povos do mundo. Para isso, ele será assessorado por uma confederação de nações. E essas nações serão as mais influentes da época. Mais influentes da época. E, para esse acordo, tem que haver o convencimento do segmento do cristianismo que exista, que fica, que é a igreja, é uma igreja que vai se estabelecer, uma igreja mundial, e os judeus. Ou seja, o representante do cristianismo, quem é o maior representante do cristianismo na Terra? Quem? O catolicismo. É o catolicismo. Aliás, muita gente conhece o cristianismo como sendo o catolicismo. Nós somos protestantes. Tem muitos detalhes e muito interessante quando se for discutir, falar sobre a Babilônia como igreja, a Babilônia como um poder comercial, para a gente entender muitas coisas que estão para acontecer. A Bíblia diz que João viu a besta que saiu do mar. Ela viu um que saiu sobre a areia do mar, não é isso? E vi subir uma besta que veio, que tinha 7 chifres e tal. Essa veio da onde? Subir do mar. Na areia do mar. Ele foi este mar aqui, fala de nações, e este homem terá uma inteligência incalculável. Quem é que não vibra com uma palavra inteligente? Com alguém que abre a boca e começa a falar sobre política, sobre religião, sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o passado, o que está acontecendo assim, o que foi aquilo, vai trazendo para ele. E os seus argumentos são convincentes, e as nações vão ficando boquiabertas, os líderes mundiais mais importantes. E essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres falam de poder e o número 7 fala de perfeição. Como se fosse um poder perfeito. É a coisa que estava faltando para encaixar, para colocar o mundo nos trilhos. Enquanto isso, os desviados, os judeus e os gentios convertidos começam a fazer barulho
e colocar o mundo ponta cabeça. É preciso agir para fazê-los calar. Tem que banir a questão do cristianismo. Então vem o acordo com a religião dominante e com os judeus. Trazer o judeu para a negociação, que não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Negociar com o judeu para abrir mão de determinados princípios não é coisa fácil. Mas o mundo vai estar em tão polvorosa que parece que não tem saída. Então vamos sentar na mesa e vamos conversar. É hora do primeiro-ministro de Israel, os ministros das nações europeias, que essas 10 nações vão surgir de lá, e vão ir para a mesa. Interessante que a gente estuda, eu sou leigo aqui, estou apenas trazendo coisas, mas tem gente que é profundo isso aqui. Parece, pastor Tiago, os Estados Unidos não aparece aqui no contexto. Por quê? É uma nação cristã. É uma nação cristã. Então, os Estados Unidos, com certeza, terão grande dificuldade de entrar nesse acordo. Mas a Europa, que enquanto ainda o Evangelho está em larga escala, não está como antes dos Estados Unidos, a Europa, sabe o que tem de crente da Europa? Os crentes de outros povos. Nós já temos 2 igrejas em Paris agora. Mas congrega algum parisiense lá? Algum francês? Não. Tem português, tem africano, tem brasileiro. Os intelectuais, os esquerdistas de carteirinha, que levou a incredulidade para o coração das pessoas, e que fica nessa baboseira de defender as minorias, de estar defendendo os negros, os gays, as mulheres violentadas e tal, tudo conversa fiável. O que eles querem é condição de se locupletar com o dinheiro do povo e escravizar o povo e empobrecer o povo. É isso. Mas o mundo vai chegar numa situação tão caótica que quando o anticristo aparecer e com o rapto da igreja, a confusão estabelecida na terra, só coíbe com violência. Então, o anticristo tentará imitar a Deus na perfeição e na inteligência, embora não conseguindo. Por isso, essa questão dos chifres e a questão das cabeças, que representa poder e perfeição. O número 7, perfeição, enfim, e os chifres fala de poder. Parece que o poder perfeito na mão de um homem surgiu para governar o mundo, para trazer tranquilidade para ele. E então, tudo que o diabo quis o tempo todo foi tirar Deus da vida das pessoas. Negócio de Deus, ideia de Deus, acaba com isso. Lá, para ele entrar com sucesso, para isso tentar conseguir, então ele faz um acordo político-religioso. Esta besta terá 10 chifres, o que prova que 10 nações estarão ajudando o anticristo a comandar o mundo. E os grandes estudiosos dizem que essas nações são todas europeias. O mercado comum europeu está funcionando na prática hoje. Vocês viram aí no noticiário que o Portugal agora está deportando brasileiros, né? Que está lá irregular. Ele está irregular lá na Europa. Não é simplesmente
em Portugal. Então, todas as nações onde tiver pessoas que estejam irregular vão estar sofrendo já algumas sanções e vir embora. 10 grandes nações, 10 potências. Aí se observa que essa besta será tremenda e poderosíssima. Mais adiante, neste mesmo capítulo, encontramos uma outra besta de porte menor, com 2 chifres, com a aparência de cordeiro. Se chifres falam de poder, essa besta também terá poder em escala menor, é claro. A aparência de cordeiro está falando de mansidão. Olha a artimanha. Nisso vemos que Satanás, astuto como é, sabe que a política não pode estar divorciada da religião, pois o homem, por natureza, é um ser místico, religioso, e Satanás explorará este lado, levantando um falso profeta que ensinará uma falsa religião, levando o mundo a adorar a besta maior. Este é o ápice. Que na verdade o anticristo, a besta, quer é ser adorada. Ela vai se sentar no templo de Deus, querendo ser Deus, para ser adorada como Deus. É aí que o judeu começa a desconfiar. Nós já lemos lá em Daniel, que no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele rompe o acordo. Os judeus não suportam mais, porque, segundo estudiosos, ele vai tentar fazer sacrifício até de animais imundos dentro do templo. A gente vai ler esse texto daqui a pouco, de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ambas as bestas farão maravilhas espantosas em toda a face da terra. Já vamos ver aí, 2 Tessalonicenses 2, versículos 2 a 11. Para você entender por que o anticristo não se manifesta. O espírito do anticristo já existe aí. Centenas, milhares, milhões de pessoas aceitariam de bom grado o governo do anticristo. Quem não aceita? Nós. Por que nós, os crentes, temos dificuldade de aceitar um governo de esquerda? Porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a Bíblia. Nós não somos iludidos por qualquer conversa de político mafioso e habilidoso e que conhece a religião como nunca, mas não teme a Deus. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 2. Havia uma certa confusão na igreja de Tessalônica sobre a volta de Jesus, se ela já tinha ocorrido ou não. Aí Paulo vem tirando essa dúvida. Ele diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Fique tranquilo, não se preocupe, pare com confusão, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Por isso que nós procuramos estudar a Bíblia sistematicamente na igreja, pelo menos 2 vezes na semana, escola bíblica dominical e o culto da terça-feira, os menos frequentados da igreja. Porque os crentes também não estão lá muito interessados em estudar a Bíblia e viver o que ela ensina. Eles querem ter uma fé meio de oba-oba, de promessas
de vitórias físicas e materiais. Não que a gente é contra isso, mas isso não é prioridade. Ele diz, ainda que seja um epístolo da minha parte, se for eu que escrever, para dizer para vocês que está tudo bem, pode... Não. Tem mais coisa. Coloque aí o próximo. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Às vezes a gente diz coisa aqui, principalmente quem está na presidência do campo, fala certas verdades que alguns irmãos estremecem no campo, aí no campo. Que parece que há um excesso na palavra. Mas se você não falar, quem vai falar? Paulo dizendo aqui, eu não quero que você seja enganado, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado aí é o anticristo. Ele está querendo, que Paulo está dizendo, Jesus não virá, o arrebatamento não acontecerá. Ou melhor dizendo, ele não se manifestará antes que o arrebatamento ocorra. Então ele não ocorreu, gente. Jesus não voltou ainda não, eles estavam preocupados que já tinham voltado, eles tinham ficado. Vamos em frente. Agora é o 4. O qual se opõe, o homem do pecado, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Esse templo é o templo lá de Jerusalém, que será reconstruído inclusive por ele. Ele vai sentar lá, querendo parecer Deus. Essa é a grande jogada de Satanás, colocar alguém no trono que as pessoas o adorem. Olha Deus lá. E vai acontecer tanto poder, tanta coisa extraordinária, que nós estamos buscando coisa extraordinária aqui, como cura, faz isso, faz aquilo. Lá também. Lá também. Que a besta vai mandar fazer uma estátua dela própria e o falso profeta vai orar e ela vai falar. É mole isso? Então não confunda, porque a tua cura não veio ainda, porque você vai para o céu com enfermidade ou sem. Enfermidade não pede ninguém para o céu. Enfermidade não leva ninguém para o inferno. Vai querer sentar lá. Vamos, versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo dizendo, eu já ensinei isso a vocês. Vamos mais. E agora vós sabeis o que o detém. Tem algo que detém esse cara surgir. Para que o seu próprio tempo seja manifestado. Sabe quem detém o anticristo a aparecer? Nós. É a igreja. O Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Habitando aqui. Aleluia. Você acha que o anticristo vai manifestar com a igreja na terra? Está dizendo que está detido. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Está operando, ele está aí operando. Você vê isso todo dia, irmão. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Está falando de quem? Do Espírito Santo.
O Espírito Santo vai sair com a igreja. É claro que como Deus onipotente, ele está em todo lugar. Mas quando a igreja for embora, o Espírito Santo vai dar um Deusinho aqui também, nesse mundo. Versículo 8. E então será revelado o iníquo. Este é o anticristo. Essa é a besta. Será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo o espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na minha fala, sopro da sua boca. Jesus vai prender ele, vai maniatá-lo. Por enquanto, estamos aqui servindo a Jesus. A igreja está aqui, a noiva está aqui, e ninguém vai se manifestar como ele gostaria. Vamos ter mais aí o 9. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Está falando do anticristo. A trindade maligna. O dragão, que é Satanás, a besta, que é o anticristo, e a segunda besta, que é o falso profeta. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vamos. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Satanás está trabalhando artilosamente para levar a humanidade a crer nisso, crer na mentira. Nós somos a ralé da sociedade aos olhos dos mandatários da nação ou dos poderosos. É isso que nós somos, o povinho. Toda a terra se maravilhará e se espantará, inclusive todos adorarão essa besta. O dragão que vemos aqui no capítulo 13 é o próprio Satanás, e as duas bestas aqui são o anticristo e o falso profeta. A maior, com seu poder político e econômico, é o anticristo. E a menor é o falso profeta, comandando a falsa religião. E aqui, como eu disse na aula passada, possa ser que seja um papa. Viu, Pedro? Possa ser que seja um papa. E alguém acha muito que o anticristo pode ser um judeu. Eu não sei. Os dias serão tão tremendos que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, em especial judeus, serão abreviados aqueles dias. Vamos ver esse versículo aí, Mateus 24, 22. Serão dias tenebrosos. Olha o versículo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Glória a aquela Deus! confusão toda, Deus tem um monte de gente escolhida lá. Então ele vai abreviar os dias. A grande tribulação será, na verdade, 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio é o período de acordo, é o período de aliança, é o período de progresso, de perseguição mais leve, é só deixar os crentes calados e tal, porque o crente vai chegar urrando aqui dentro da igreja, irmão, querendo saber a resposta e tal. Jesus voltou, meu Deus do céu, e agora? Serão dias tenebrosos. O Espírito Santo, como assistente aqui
não estará mais. É claro que como for Deus, agora, Ele estará por favor, sempre, agora. Ele estará porque é onipotente e está em toda parte. Mas a nível pessoal, como Paráclito, não. Ele não estará mais aqui, pois terá subido com a igreja para a glória celestial. Após o arrebatamento da igreja, a Bíblia será como um jornal qualquer. O tempo da graça terminará e porá na salva terminará e colocar-se o final, o fechamento da porta da graça. A porta da graça fechou. Ninguém mais é salvo de graça. Ninguém mais é salvo. Não. Se quer ser salvo, já sabe o que vai acontecer. Vai morrer. E não é morte instantânea. Não é morte dar veneno para você, mandar um tiro na sua cabeça. É perseguição. Perseguição com tortura. Para a pessoa blasfemar. Dizer que Jesus não é o Cristo. Dizer que desiste dele. E que adora a besta. Você adora a besta? Sim! Então está aqui o sinal. Vai comprar e vender, vai viver. A proposta vai ser diferente. O que acontecerá conosco, com você, meu amado irmão, se a gente não subir com Cristo no arrebatamento da igreja? O que vai acontecer? Então vamos ter cuidado, vigiar, para que não tenha que enfrentar o anticristo naqueles dias. A nossa próxima aula é sobre a chegada da igreja no céu. Chegada da igreja do céu, nossa próxima aula. E é coisa assim muito importante. Depois é que nós vamos falar da face visível. Aqui eu estou quase concluindo a 70ª semana. Na próxima aula eu termino, porque a igreja no céu, aqui toda aquela grande tribulação, mas no céu acontecendo coisa extraordinária, no mesmo período. Tribulação aqui e festa lá. Morte aqui e glória lá. Glória a Deus. Lá recompensa e tal, casamento, bodas, coisa linda. Glória a Deus. A gente olhando para a direita e vendo Jesus. Olha para a esquerda, olha ele lá. Olha para frente e olha a glória dele. Se olha para cima é ele. Olha para trás é ele. Aleluia! O céu é ele. É verdade. Glória a Deus. Ele é o céu. Ele é a nossa vitória, a nossa saída. É a glória da igreja. Glória a Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Não perca de vista o céu. É fácil a gente se envolver com coisas efêmeras daqui e viver um crente parecido com descrente. Então não se junte com pessoas que falam mal da igreja. Gente, a igreja é composta de pessoas e nós somos humanos e cada um tem a sua falha e a sua fraqueza. Mas sabe de quem você é? Toda a sua fraqueza? Você é servo de Deus. Jesus está prontinho a qualquer momento para perdoar o pecado de qualquer crente. Aí você fala de um crente. Aí o crente fala de você. Aí é crente falando de crente. É você se esmurrando, não discernindo o corpo de Cristo. Meu Deus do céu. E aí? É bonito estar falando mal uns dos outros? Você tem que gostar de crente, querendo ou não. Ah, eu não gosto de crente. Então não é aqui que você não quer. Aqui você tem que gostar. Tem que amar, tem que valorizar, tem que respeitar, tem que honrar, tem que tratar bem, tem que ter prazer de falar a paz do Senhor para ele, enfim, gostar de estar junto com ele, orar com ele e tal.
aceitar ele do jeito que ele é, com os defeitos dele. Glória a Deus! Ele tem defeitos, só que você for olhar direitinho, ele tem umas qualidades que você não tem. E é aí que a gente se autocomplementa. Eu digo no meu livro que nós pastores somos complementares uns dos outros. Um pastor fica numa igreja um certo período, aí o outro vem para fazer aquilo que o outro não fez, porque ele não daria conta de fazer aquilo que ele fez, que o outro fez. Somos complementos, então não vai chegar e falar mal do colega e desejando mal, enfim, do obreiro e amargura. Eu falo sobre isso. Tem aqueles que acham que é o bambambam, ele é o melhor. Ele é o melhor. Ninguém é melhor, o bom aqui chama-se Jesus, ele é o grande, ele é o manda-chuva, ele pode. Aleluia. Aí ele olha para você assim. E eu fico pensando, Paulo analisando sua dureza, que era muito austero, muito sério e tal, e combatia o pecado, de vez em quando era durão, e ele fala, miserável homem que sou. Eu gostaria de ser diferente, eu queria fazer umas coisas, mas não dou conta. Tem umas coisas que eu detesto, que eu sei que é errado, e eu faço isso. Isso chega na nossa porta para a gente fazer. Você acha que Jesus despreza a gente por isso? A não ser que você prevaleça, porque errou e vai errar mais e esquece de Jesus, se desvia do Evangelho. Aí não tem saída. Aí não tem saída. Não saia do caminho. Vamos ficar de pé para terminar com louvor e oração. Deus que abençoe. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Colocar a sua vida em dias com Jesus Cristo? Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Salvador. Ele tem algo para você, algo novo, algo bom, algo importante. É com Ele que está a nossa saída. É com Ele que está a nossa vitória. Não há saída em outro lugar. Só aqui. Aqui tem a resposta. Jesus está aqui. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Você quer? Venha aqui agora, antes que a gente comece a cantar, para receber uma oração e receber a salvação em Cristo. Se é que tem alguém aqui que necessite de Cristo. Tem alguém?